A entrevista pode significar a conversa de uma pessoa importante aí de alguma forma. E ela também é um gênero textual. Vamos conversar bem legal sobre ela! Olá todo mundo! Tudo bem com vocês? E sim, gente, a entrevista que a gente conhece aí também é um gênero textual. Ela pertence ao gênero jornalístico. Vou deixar aqui nos cards para vocês um pouquinho sobre os vídeos que eu tenho sobre textos jornalísticos. E o que acontece nesse gênero? Ele vai coletar informações de alguém, de alguma pessoa importante, como eu falei antes, para esclarecer fatos, matar curiosidade, para que a gente tenha conhecimento sobre alguma coisa. Quando a gente fala em entrevista, se a gente fechar os olhos assim e for imaginar, logo vem à mente duas pessoas conversando, uma pessoa que entrevista e a outra pessoa que responde. Afinal, ela é um gênero, digamos assim, tipicamente oral, falado, mas muitas das vezes ele também é escrito, como a gente vê em jornal, em revistas, em blogs da internet. Eu mesma sou escritora e eu já fui entrevistada tanto por escrito, né, no jornal, tanto quanto no canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de uma entrevista que eu dei para a prefeitura da minha cidade. Ela é bem legal. E, aliás, gente, por falar nisso, vou pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, porque tem muito conteúdo bacana aí no universo das letras, de gênero textual. Dá uma passeada aí na playlist que você vai gostar e tem muita coisa importante chegando. É uma troca de interlocutores. Tem a pessoa, né, ou as pessoas que são entrevistadas, e tem o entrevistado, que é quem vai fazer as perguntas para aquela ou para aquelas pessoas responderem. E o texto da entrevista ele é construído de forma simultânea. Como eu já falei, né, um pergunta, o outro responde, depois fica aquele texto todo completo ali que a gente costuma ver em alguns momentos. Vamos para um exemplo aqui para vocês conhecerem a estrutura e no meio algumas curiosidades dela. Bem, para exemplo, então, eu vou mostrar para vocês uma entrevista aqui, retirei do meu livro da faculdade, que é o que eu peguei de base para fazer o roteiro desse vídeo. Vamos lá, aqui é uma entrevista com o Cristóvão Tesa, um escritor. Olha que interessante como que é a estrutura. Primeiro ele começa, né, falando quem é o Cristóvão Tesa, esse escritor nascido em Laje, Santa Catarina, Parará. E aí começa. Preste bastante atenção aqui quando está escrito mediação. Mediação, aí faz a pergunta e o Cristóvão Tesa responde. Depois, quando começa, basicamente eu nunca vi uma entrevista que não tinha isso, né? Já começa com M de mediação e CT de Cristóvão Tesa, ou seja, eles sempre colocam só as iniciais e aí a pergunta e a resposta. A entrevista ela é bem grande. Aqui ele estava falando sobre literatura. E uma coisa muito interessante também, quando eu fui entrevistada pela segunda vez, aconteceu muito isso, que na pergunta há uma contextualização, há um textinho que eles fazem antes. Por exemplo, alguns escritores, eu me lembro rapidamente, Manuel, alguns escritores veio literatura, parará, como um inutensílio. Sei que é um tema complexo. Aí vem a pergunta: você pode falar um pouco sobre o papel da literatura na sociedade atual? Aí ele responde. Então sempre tem um contexto, alguma coisa antes para eles poderem incrementar. É muito legal, principalmente quando a gente tá ali do outro lado. Eu gostei bastante. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo e entender. É um assunto muito interessante, é um gênero textual, cai em prova, a gente estuda, aprende e é muito gostoso, sabia? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Uhul!